Mais um grande encontro, superação, com um grande amigo meu, um cara que a gente se conheceu dentro da medicina. Sim. E a medicina que nos motiva a viver, que nos une, a gente faz por amor. Eu acredito que não tem segredo para todo esse sucesso que o Fred vem colhendo, né? E meu amorzinho querido. Olá! Também tá junto. Prazer estar aqui, primeira vez no podcast do Ivan Hollenberg, com esse querido Fred. A gente trouxe ela porque ela é um exemplo do nariz, né? Que você fez. Vai ser ficou lindo mesmo. Obrigada. Fred, quantos anos você tem? 38. 38, a gente tem quase a mesma idade. Está 36. Estamos próximos. Você é de onde? Nasci em Petrópolis, Rio. Criado em Bragança Paulista. Faculdade em Blumenau. Residência em São Paulo. E aí comecei a trabalhar aqui, operar aqui. Não gostava de São Paulo, comecei a gostar de São Paulo e hoje não quero mais sair daqui. Eu nunca achei que fosse morar em São Paulo. Eu desejava não morar em São Paulo. Você vê que a gente, no meio do caminho, e é o que eu falo para a Júlia também, que é uma estudante de medicina, a gente tem que viver o processo e acreditar em algo maior e ele vai acontecer e vai nos provar muitas coisas, né? Eu quero aproveitar a tua presença, que para mim, eu acredito para o Brasil inteiro, até mundialmente, você é um cara que é a referência em nariz, né? Em plástica nasal, apesar de ser otorrino e fazer a cirurgia da face como um todo. Eu acredito muito na subespecialização. E eu acho que você também, né? Sim. Se você fosse dizer assim para mim, óbvio que a gente tem 6 anos de faculdade, mais 3, 4 anos de residência, mais os tempos de subespecialização. Mas qual foi o dia ou qual foi o momento que virou sua chave e você falou, é isso que eu vou fazer, porque é isso. Com certeza o que você está colhendo hoje foi algo que você planejou. Sim. Não foi uma coisa do acaso. Não. Você visualizou alguma necessidade, algum amor teu e foco, né? Foco, determinação, consistência para chegar no que você é hoje. A coisa foi bem racional, assim. A gente até pegar um gancho, você está estudando medicina, passou da metade agora do curso, e uma coisa que eu gosto de falar para o pessoal que está fazendo medicina é o seguinte. Eu falo assim, o que eu fiz não é que é uma receita, não é que é a única forma de você atingir um sucesso ali, atingir. Só que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio, eu entrei querendo cirurgia. Isso eu sabia já. E aí eu comecei a fazer estágios em várias áreas dentro da cirurgia, para ver o tempo de cirurgia, se eu gostava daquela cirurgia. Tem cirurgia que você fica 12 horas em pé, tem cirurgia que é mais emergência, então barriga, tecido mole, tecido duro e tal. E aí eu comecei a gostar de cirurgia de osso. Gostei de ortopedia e eu acompanhei um cara que estava fazendo medicina comigo e ele era bucomaxilo. Ele fez odonto, trabalhava com bucomaxilo e fazia medicina comigo, estava na minha sala. E eu acompanhei ele desde o primeiro semestre em todos os ambulatórios, em todas as cirurgias, e aí eu comecei a gostar de cirurgia facial. Isso que ano na faculdade? Isso no primeiro semestre. Muito junto. Aí eu falei assim, só que aí eu acompanhava, ele acompanhava as outras áreas, mas estava sempre com ele. Parava de acompanhar as outras áreas e continuava com ele. E eu gostei muito da cirurgia esquelética. E eu até falo, se o ortopedista tivesse me dado a chance que esse cara me deu, pode ser que eu teria feito. Ortopedia. E aí, no 4º ano de medicina, tinha aquela coisa de você escrever num papel, projeção, você quer para o futuro, e eu escrevi que no meu jaleco, eu nem uso jaleco, né? Mas que no meu jaleco ia ter escrito otorrinolaringologia, cirurgia plástica facial e crânio-maxilofacial. Na odonto, quem faz cirurgia esquelética é o bucomaxilo. Na medicina é o cirurgião crânio-maxilofacial, que ele pode ser cirurgião plástico, cabeça e pescoço, ou pode ser otorrino. E aí eu pensei, cara, vou fazer cirurgia plástica ou vou fazer otorrino? Vou ficar nessa. E aí eu decidi fazer otorrino porque nos Estados Unidos ou era igual ou até maior o número de cirurgias plásticas faciais eram realizadas por otorrinos. Ou era semelhante aos cirurgiões plásticos ou até um pouco maior. E eu falei, vou fazer otorrino, porque são 3 anos que você vai ficar na face e a cirurgia plástica você tem que ficar 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Acho que foi uma decisão muito difícil, porque eu queria muito fazer cirurgia plástica. E os cirurgiões plásticos, me desculpem, mas passar em otorrino é mais difícil. E aí eu falei assim, não, vou fazer otorrino, que são 3 anos, não são 5, e eu vou ficar o tempo inteiro lá. E tem essa questão do primeiro mundo,
fazendo isso, e normalmente o terceiro mundo acaba copiando, né, umas tendências do primeiro mundo, e foi isso que aconteceu. Decidi fazer otorrino e me foquei na plástica facial. E aí fui estudando. Acabei medicina, comecei a cursar otorrino. Me matriculei na odonto à noite, por influência daquele bucomaxilo que ele falou, cara, você vai fazer cirurgia craniofacial, você fazendo odonto, você vai viver no mundo... Você vai ter uma experiência muito maior. Aí acabou que eu percebi que a rinoplastia estava cada vez mais presente na minha vida e a craniofacial não. Então eu acabei deixando a cirurgia esquelética e indo só para a parte de rino. Então eu acho que assim, e aí tinha muitos colegas na faculdade, você vai ver muito isso, os caras falando assim, é muito cedo. Quando você chegar no sexto ano, você escolhe. Não está errado, não tem um jeito certo de fazer. Mas um grande se você for focado é muito melhor, né? Desde o começo você já focado, faz. Você fala, tipo, eu queria plástica facial. Então dentro da otorrino você tem plástica. Tem residência que tem mais, tem residência que tem menos. Então qual tem mais? Você escolhendo com calma, sim, você tem mais tempo, você vai conhecendo. Nesse meio tempo que você fazia a residência de otorrino, você largou então a bucomaxilo, que é o odonto? Larguei o odonto, faltavam 5 matérias. Porque você chegou à conclusão que o que você amava era outra coisa. Isso. E aí você focou na energia naquilo que você amava. Só que era uma coisa assim, não, a cirurgia esquelética eu também gostava. Mas você foi descobrir que amava mais ainda? Não era nem a questão do qual que eu gostava mais. Eu acho que era uma questão assim, a rinoplastia estava mais próxima de mim, porque eu fazia otorrino. Então eu acompanhava reuniões de fellow, eu acompanhava colegas que operavam, que eu pedia para ir lá na cirurgia. E a craniofacial, depois que eu me separei daquele buco que fez medicina comigo, depois que ele continuou em Blumenau e que eu vim para cá, eu não via mais cirurgia esquelética. Eu não via mais trauma facial, não via mais ortognática. Sim. Então aquilo foi ficando de lado e a rinoplastia estava cada vez mais presente. Aí eu falei, cara, a rinoplastia também tem uma curva de aprendizado muito grande. Aí entra aquilo que a gente falou. Você fica mais específico em uma coisa. Aí eu falei, não adianta eu querer fazer esses dois, porque é muito. Quem quer tudo não tem nada. E você sempre soube que queria medicina? Desde o começo você falou, nossa, medicina na minha vida. Seus pais já são alguma coisa? Não, eu morava em chácara e aí eu tinha muito bicho lá. E tinha um cachorro meu que tava com aquelas bicheiras, mias, né, cheio de larva e tal. E eu fui tirando aquilo lá, tal, fui tirando com pinça e eu achei aquilo legal de tirar. A minha mãe não jantou aquele dia, o meu irmão não chegou perto de mim. Eu sentei no sofá, ele sentou longe, sai daqui, seu nojento e tal. E aí eu falei, caramba, isso é diferente. Aí eu pensei em veterinário, só que eu tenho uma tia médica, que é legista. Aí fui pra medicina. Que ano que você se formou? 2011. 11, nós estamos em 2023, 12 anos. Fred, Fiz otorrino em 2012, 13, 14. Você formou em otorrino e começou a trabalhar onde? Comecei a trabalhar na otorrino, comecei a trabalhar em 2015, começo de 2015. Você fez aquela mesma trajetória, plantões, hospital, como foi? Então, convênio, você já foi direto para como eu queria fazer a parte de plástica, aí também é uma coisa que eu fiz, que não estou dizendo que é a única forma de dar certo, mas eu pensava que no meu consultório, se tivesse um otorrino, se tivesse um paciente que chegasse lá e tivesse um paciente de amígdala, uma criança chorando e uma pessoa querendo fazer plástica no nariz, que esse paciente não ia querer fazer plástica comigo, porque ele ia olhar aquele consultório, ele tem uma criança chorando aqui, tem um que está escutando mal ali, e tem um gripado aqui, que é o que o otorrino em geral vê, e tem um querendo fazer plástica facial. Ele ia falar, não, eu vou no consultório onde seja de plástica facial. Eu acho que foi sem querer. Então eu fazia plantão de clínico geral para ganhar dinheiro no começo e só atendia plástica. Aonde? Fazia na... Fred, não sei se você... ABC, eu adoro fazer essas leituras assim, eu amo a medicina, eu amo os procedimentos que eu faço. A gente se conheceu por referências de clientes e você pode dizer quantos clientes amam você e quantos clientes me amam. Parece que é unanimidade você. Eu não sei como é, como é a minha clientela para você, mas eu sinto a unanimidade da tua parte. Mas eu gosto muito dessa percepção de futuro, de visão, e eu vejo que assim, o teu sucesso não foi por acaso. Você, sem querer, se subespecializou e de forma natural e orgânica você foi selecionando para cá, para lá, saindo de um lugar, mas você passou por diversas fases. Sim. Como todo médico, e é isso que eu quero assim,
priorizar aqui nesse nosso encontro. Todo mundo vê o Fred hoje aí bombado, né? Assim, referência. É um cara que tinha uma agenda de, 3 mil pessoas para fazer o agendamento e 10, 12 anos aí de formado. Mais ou menos o tempo que eu tenho. Não, formado o otorrino em 2015. Não, 10 anos de formado em medicina. Médico, sim. Eu formei o meu também dermato em 2016. E tudo fala, caramba, cara, foi rápido. Sim. Foi rápido, mas ao mesmo tempo foi muita dedicação focada em uma única área. Então, tua energia foi doada só aquilo. O pessoal fala assim, você teve... E o tempo que você teve para sair fora da clínica geral, do cirurgia geral, você saiu. Tem muita gente que quer continuar ganhando dos dois lados. É nisso que está a diferença de quem desponta e quem não desponta. Com certeza você teve um momento que você teve que arriscar, você teve que ter coragem de largar. Eu falei assim, quando eu terminei a residência, quando eu estava terminando, eu cheguei para uma chefe minha lá da residência e falei, posso alugar uma sala no seu consultório? Ela falou assim, pode. Ela tinha um consultório grande, você ela tinha uns horários. Aí eu aluguei um período lá na sala dela. Mesmo sem ter cliente? Minha mãe não tinha. Começa fazendo nos amigos, na família, né? E aí só que na residência eu tinha um número de pacientes que eu fazia. E eu pedia para uma colega que fazia otorrino comigo, que estava no mesmo ano que eu, falei, posso fazer as suas cirurgias que vão ter rino? Ela falou, pode. Eu falei, porque eu quero muito. Ela falou, não faço tanta questão, então eu fazia as minhas e fazia as delas. E aí eu acabei tendo um número um pouco maior. E aí eu falava com esses pacientes, mantinha, depois acabou vindo uma indicação de um, de outro, eu fazia... ia falando, né, para as outras pessoas que eu ia fazendo. Eu fazia um plantão em Guarulhos, que era um plantão de otorrino. E lá, quando tinha um desvio de septo, alguma coisa, eu falava, vamos tirar esse ossinho, vamos fazer aquilo. Não dava dinheiro nenhum, fazia porque queria fazer. E aí ia vindo o paciente. Só que era aquele negócio, o paciente chegava lá no meu consultório, ele era um paciente que tinha um poder aquisitivo menor, ele chegava em Moema e falava assim, uau, você está me cobrando só aquilo, você tem isso tudo, pô, obrigado. Os caras ficavam muito agradecidos. Então eles falavam pro outro, e eu já tinha uma técnica boa, porque os caras falavam, deu sorte. Não, porque eu já estava estudando desde a faculdade. Fred, a história é muito parecida com a tua. Primeiro, você supera expectativas. Eu acho que qualquer negócio do mundo, se você não superar a expectativa, você não cresce. Segundo, a gente começou cobrando muito abaixo, né, do que está hoje, mas no decorrer do tempo, a oferta e procura foi aumentando e aí foi subindo o teu ticket. Uma coisa que para mim chama atenção, que é uma história parecida, você é um cara querido, é um cara do bem, é um cara que usou o network a seu favor. Quanto valeu o network para você? Quanto valeu as pessoas que você gostava? Sim. Quanto valeu aqueles pacientes que muitas vezes você fez meio que quase que no custo por ser amigo? Sim, e no final, você é um cara de referência instagramável, né? De uma referência na rede social. Eu já sei a resposta. Qual é o melhor paciente seu? Qual é o melhor marketing? É o que o paciente vai e conta a experiência dele, com certeza. E aí todo mundo fica procurando fórmulas mágicas de marketing. É o boca a boca de um resultado excelente. Se você não entregar um resultado excelente, o boca a boca ele é inverso. Você concorda comigo ou não? Como é que é teu formato de você mesmo setou para Vivan, eu tenho X limite de paciente, eu tenho que ter tantas horas na minha criação, e você ficou subespecializado em uma área. E aí sabe uma coisa que eu falo, Fred? A gente não tem concorrente, o concorrente somos nós mesmos. Quanto mais você faz o que você está fazendo, mais você foca energia nisso, é muito difícil alguém passar isso de você. A não ser que você pare de fazer e comece a se focar em outras coisas. Comece a dividir energia em outros lugares. Você percebeu que quanto mais você ficava focado e estudava mecanismos de melhora do teu próprio negócio, o que aconteceu com o teu negócio? Eu acho que essa coisa, né, que às vezes chega algum colega lá e fala, sabe aquele livro básico? Tal. Eu falo, sei. Eu falei, então, eu li esse livro e esse livro, li de capa a capa. Aquele livro é grosso. Então, assim, parece que o cara, quando se forma, quando ele começa a fazer, ele olha para aquele livro com um certo... Não, isso eu não preciso. Mas você tem que ter lido aquilo, alguma parte. Então, quando você se prepara,
aí volta a dizer, né? Quando você pega esse período antes, se prepara, eu quero isso e tal. E é uma coisa muito doida. Você sente que é pura dedicação ou você acha que você já tinha talento em mão para específico Rhino? Tem essa coisa. Eu acho que... Você teve sorte de descobrir seu talento. Novo, destreza, as brincadeiras que você fazia, os estímulos que seus pais deram para você. Fora da medicina. Isso aí não tem jeito, tem que saber mexer a mão. Mas eu acho que quando você se prepara, você quer aquilo e você começa a estudar aquilo antes. Isso é uma coisa muito doida. A gente fala, o pessoal fala, conversa fiada. Mas o começo a gente queria saber porque era um desafio. Você falava, não é possível, as técnicas hoje não dão certo. Não é possível que não tenha uma técnica que não dê certo, que você não consiga deixar o nariz de pé. Tudo cai. Não é possível, sabe? Não era o dinheiro. Não era o dinheiro. A gente queria fazer porque a gente queria... fazer o bem pro ser humano. Queria ter um resultado. Sim, queria ver o resultado daquilo dar certo. E aí foi, claro, consequentemente virou um negócio e é meu trabalho, obviamente o dinheiro está envolvido nisso. Você quer que a gente vá mais além, Fred? Você foi resolver uma dor que ninguém resolvia, não é isso? Sim. E aí você trouxe solução. E hoje um dos casos que eu gosto muito de fazer é aquele nariz que operou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu sou dos que te encaminha, né? Muitos, por sinal. E isso é muito legal, cara. Pô, quando chega uma paciente assim, claro, essa história não é bonita se você olhar ao lado dela. Já tem paciente que entrou no meu consultório chorando e falou assim, eu não saio do seu consultório se você não aceita meu. Mas eu sei que o teu tesão em resolver, o meu tesão em resolver, e por isso que as coisas acontecem mais forte, mais rápidas, e você tá no pico ainda, só que tem uma estrutura toda muito maior que vem, e pode ter certeza que a gente acha que a gente está bem, que a gente está bem posicionado, mas da forma que você trabalha, o foco que você tem, a dedicação que você entrega, a dor que você resolveu, eu tenho certeza que você está só no começo. Você tem noção disso, né? Às vezes sim, às vezes não. Você acha que já chegou num lugar legal? Não. A gente nunca acha que... Eu olho, às vezes eu até assusto, né, com o tamanho que acontece. O pessoal que está de fora consegue enxergar isso mais. As pessoas olham, nossa, você sabe muito, mas a gente sabe que o trajeto é muito longo ainda. A gente sabe disso. Tem muita coisa, né? Só que o que vai vir pela frente a gente não sabe, né? É só o tempo. Qual foi a maior dor na sua vida que você lembra de bate-pronto agora? De paciente? Não, dor geral. Qual foi a maior dor? Que te tocou e que foi duro e que você superou? Assim, eu acho que assim, quando os meus pais se separaram né, é uma coisa que muita gente passa, mas é que eu acho que quando meus pais se separaram, a gente era classe média alta, a gente tinha uma vida boa e aí meio que acabou, assim, 2, 3 meses isso acabou. Eu morava em chácara, eu via minha mãe saindo da chácara e ela ia a pé até o ponto de ônibus lá, pegava uma estrada de terra e ia até o ponto de ônibus. Aquilo mexeu comigo, ok, não foi nada demais, mas eu te confesso que mexeu comigo. Eu comecei a perceber que eu falei, opa, e a minha mãe me teve com 40 anos, então a minha mãe, ela tem 77 anos, então ela, desde que eu me conheço por gente, ela já era aposentada. Então meio que eu tive que falar assim, opa, eu tenho que dar ajuda para ela. Você teve que desenvolver muito mais rápido, que isso faz muito sentido com a maioria das histórias que a gente tem de sucesso. Você teve uma força motriz maior para fazer a coisa acontecer. Nunca a gente passou por uma coisa. Você não tinha chorando, mas eu sempre estudei escola particular, eu fiz cursinho, mas assim, então não é uma história, tadinha dele, não é isso. Mas você me perguntou e eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou ao lado profissional. Que eu vi e falei, opa, não tem mais o papai aqui, entendeu? Que te forçou, entre aspas, a ser um cara mais potente ainda do que você poderia ser. Mais sério, assim, eu acho que naquela época a gente tá com 18 anos, a gente é oba-oba e tal, e eu falei, não, peraí, eu tenho que estudar, tenho que passar no vestibular, e não pode ser uma particular, porque não tem grana pra gente pagar. Aí eu entrei numa fundação que o município ajudava e fiz o FIES, então eu pagava R$300 por mês. Aí depois eu consegui ser monitor de técnica cirúrgica e aí eu não pagava nada. E hoje o que mais te motiva? Hoje o que mais me motiva são esses casos difíceis. São aqueles casos que operou 2, 3, 4, 5 vezes. Isso com certeza é o que mais me motiva. Você operou uma vez, não deu certo, operou de novo, não deu certo. Você fala, por quê? Por que isso não deu certo? Você vai, estuda, vê o paciente, faz a anamnese toda de novo e vai, tal, e aí você encontra alguma coisa, encontra outra coisa. A complexidade te motiva. Aí você fala pros colegas, cara, tem isso. Que nem aquele, né, uma coisa que eu falo muito, aquele chip de gestrinona, o chip da beleza.
que o médico que indica aquilo, ele fala, não, mas isso não tem nada a ver. Cara, mas eu sei, na minha prática, que o número de pacientes que tem isso tem uma absorção maior de enxerto. Eu sei disso. Só que não tem literatura que fala isso. Tem que publicar, né? Aí agora a gente está começando a entender. Chip, né? Só que aí tem uma pessoa que tem um chip que a cirurgia vai perfeita. A outra que vai não vai tanto. Então você tem que entender, sabe? Então isso é o que me desafia. Isso eu fico pensando o dia inteiro. Você vê, então é um médico nato, né? Que está sempre querendo buscar soluções e trazer comprovações e buscando técnicas por trás de um instrumento social, que é o Instagram, que a gente acaba vendo uma parte do Fred, uma parte do Ivan, tem por trás um médico raiz mesmo, né? Ah, sim. Senão não chega lá, né? Se não gostar da medicina, não chega. Você, como médico de alta performance, né? Você é um cara que atende gente famosa, que é específico de nariz, que hoje é reconhecido em São Paulo. E pra mim, eu acho que tendo mais delicada. duas filhas, você tem, assim, um equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal? Ou isso ainda é uma coisa que você luta pra... Isso é uma pergunta boa. Antes, eu trabalhava de um jeito desumano, assim, sabe? Nesses primeiros anos, quando eu comecei a operar, que nem no terceiro mês de formado, eu tinha um dos maiores volumes do país. Eu operava na média de 40 a 45 cirurgias mês. Hoje em dia, e eu mantenho esse volume até hoje. E é um volume muito grande, né? Você pensa com os procedimentos que você faz, mas para a rinoplastia é um volume muito grande. Eu operava de domingo a domingo. Eu trabalhava muito, só que eu chegava às 7 da manhã e ficava até às 8, 9, às vezes atrasava a cirurgia, eu saía às 11 horas da noite. Então eu passava assim muito mais que 12 horas todos os dias. Trabalhando. O final de semana, não tinha final de semana. Não tinha. Durante, sei lá, uns 4 anos da minha vida era assim. Então, o meu gerente, ele fala assim, né, cara, acho que todos os nossos amigos de infância queriam o sucesso e o dinheiro que você tem hoje. Mas nenhum deles ia querer passar o que você passou. Porque a gente fazia porque a gente gostava, a gente queria tal. E pra mim era muito mais legal estar numa cirurgia. Porra, tem mais um paciente que opera comigo e tal. Era muito mais legal isso do que sair, do que fazer alguma coisa. Mas assim, a vida... Esquece, né? A vida social não existia. Aí você via primos que você não via há 5 anos. Sim. Então, aí os seus amigos te cobrando. E são escolhas. Eu tenho uma frase do GeoJ que caiu como uma luva. Eu estou numa fase de reprogramação também. E esse encontro é muito mais até para ajudar o universo, mas para ajudar a mim mesmo, né? Reconhecendo humildemente como eu quero evoluir. E aqui a gente tem, junto com o Carlos Portela também, a gente consegue trazer isso e a gente quer compartilhar. Eu nunca vi ninguém que teve sucesso, que cresceu e que não trocou em algum momento e pôs como prioridade o trabalho e pôs a família e a saúde. Não tem como você chegar num pico máximo, um número 1 de corrida, um número 1 de tênis, sem você fazer essa troca. Só que a gente tem que saber a hora também de fazer esse retorno, de fazer essa mudança de chave, mudança de peça e colocar saúde, família e o trabalho numa ordem... Hoje eu consegui organizar, então uma coisa que me atrasava muito era a troca de sala. Então hoje o hospital acaba uma cirurgia aqui, ele já me dá outra sala aqui, eu já consigo encaixar e otimizou. Hoje eu chego em casa às 4 da tarde e virada de chave é as 2 meninas, óbvio. Os filhos é uma coisa, eu tô aqui agora, mas eu tô pensando nelas que estão lá, entendeu? Então, até pensei em trazer a Lorena pra cá, mas eu sabia que iam ser muitas horas, então ela ia chorar, ia cuidar da janta, enfim. Mas isso é uma virada de chave, assim. Que também você tem que tomar cuidado. Porque eu tenho alguns amigos que o filho nasce e o cara vai só pra família e deixa o profissional meio que... É difícil encontrar o equilíbrio. Né? Acho que é uma das tarefas mais difíceis na vida. Eu vejo pelo Ivan. Ele agora tá nessa busca do equilíbrio e tudo mais. O Ivan precisa de um filho. Ainda não é hora! Uma filhinha, Tenho certeza que minha chave vai mudar muito. Tá no nosso planejamento pro ano que vem já, né, amor? Eu tô no 3º ano de medicina, né? Ainda falta 3 anos. Mas ela quer mais até do que eu. Mas é legal. Não é uma nova fase, mas é uma fase incrível. Fred, você é um cara fantástico, você é um cara iluminado, Deus agradece a tua presença. Eu sei de pacientes muito complexos, que são seus pacientes e meus, então eu sei do que você fez, de casos que você assumiu que ninguém assumiria,
Assim como eu também, alguns pacientes falam, nossa, mas você é doido, né? É doido não, é meu tesão mesmo, é meu prazer poder superar. E a gente às vezes corre grandes riscos. Você pega um caso complicado que pode piorar e sobrar para você. Sim. Mas eu acho que esse é meu tesão hoje. O meu tesão é ouvir do meu paciente: caramba, você mudou minha vida, você mudou minha história. Esse é meu maior pagamento. Eu já falo pro meu cliente: hoje eu não trabalho mais por dinheiro, eu trabalho por propósito. Mas nós conseguimos chegar numa fase que o dinheiro naturalmente vem. Sim. Que é difícil para aquele médico que está começando ouvir isso e fala: que balela bonita, né? Assim, trabalhando por propósito. Mas no final é isso mesmo. E a ideia de trazer e a gente contar um pouco da nossa vida é para o médico que está aí, o estudante de medicina que está aí. Cara, confia, acredita, foca, que a oportunidade existe para quem procura, né? Para quem vai atrás. Eu vou dar um exemplo só para a gente encerrar. Teve uma vez que veio um médico me acompanhar. Esse cara falava muito em abrir uma clínica com o meu nome na cidade dele. E eu falava assim: pô, botar meu nome, nem conheço o cara. Tal. Aí o cara veio para cá, me acompanhou um tempo, e eu falei: eu passo uma medicação que diminui a produção de fibrose, diminui a produção dos fibroblastos, que é usada para acne, e essa medicação você tem que fazer 3 vias, né? Uma receita bem chata, não pode usar mulher grávida, é uma medicação que é controlada. E para você prescrever essa medicação, você tem que ir lá na vigilância, pedir autorização e tal, dá um trabalhinho. E o cara chegou para mim e falou assim: eu não passo. Eu falo: mas como que você não passa? Eu já falei para você, faz parte do resultado, né? Isso é fundamental, eu passo para todo mundo, a não ser em casos de alguma doença que não pode usar. Aí ele falou assim: não, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, né? Aí a minha instrumentadora fala que eu olhei para ele assim com cara de nojo e que eu fui até um pouco agressivo com ele e... Que babaca, né, cara? Sim. Se dá o trabalho para ele gerar uma Entendi. Então como é que você vai esperar? Sabe, tem coisas tão simples. Tem coisas que são tão simples. É só você perder algumas horas ou mandar a secretária ir lá. Sim. Com uma declaração. É igual quando você tem... Uma coisa tão simples, tão básica, mas... É igual quando você tem um fellow. Então esse é o cara que não vai ter sucesso nunca. É igual você tem um fellow na tua clínica. Ele quer o resultado, mas não está disposto a pagar o preço, não vai atrás. Preço barato, é um preço entre aspas. O fellow que está na sua clínica, que pagou para estar lá, e você olha no corredor e ele está no celular. Exatamente, é isso aí. Então cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. Beleza. Obrigado pela sua presença, obrigado. Valeu. Sou seu admirador, sou seu fã. Obrigado. E o nosso laço é muito maior. E quando falam de concorrência, a maior prova é que eu mando o cliente para ele, se não toda semana, e eu tendo o sistema dentro da minha empresa. Então a concorrência ela tá na própria cabeça de cada um, né? Obrigado pela tua presença, irmão. Obrigadão. Obrigada, Fred. Adoramos.